Olá a todos e sejam bem-vindos a esta primeira aula teórica de literatura brasileira. Vamos começar a nossa aula com uma pequena explicação sobre os diferentes movimentos literários que existiram e ainda existem no Brasil, e vamos fazer uma pequena comparação entre os movimentos literários brasileiros e os movimentos literários portugueses que nós já conhecemos durante o percurso feito em literatura e cultura portuguesa. Se nós vemos esta imagem, podemos dizer que os movimentos literários do Brasil, ao longo da sua história, tiveram uma evolução paralela. Isto quer dizer que, na maioria das vezes, os movimentos literários brasileiros refletiram os movimentos literários de Portugal. Como podemos ver, desde o surgimento do arcadismo, no século XVIII, até os diferentes avanços do modernismo, no século XX, a literatura brasileira não somente foi influenciada pelas correntes europeias e particularmente portuguesas, mas também passou por um processo de adaptação e mesmo de transformação. Durante os primeiros movimentos, como temos aqui, o arcadismo, o romantismo, a partir do ano 1756, o Brasil experimentou uma forte influência portuguesa. Evidentemente, dado o vínculo colonial entre os dois países, isto é claro que ia acontecer. Então podemos ver que os movimentos literários brasileiros foram com o espelho dos movimentos literários portugueses. À medida que o Brasil foi se consolidando como uma nação independente no século XIX, a literatura brasileira começou a tomar uma certa distância, muito progressivamente, da tradição portuguesa. Com o realismo, o naturalismo e o simbolismo, o Brasil continuou o seu desenvolvimento literário, seguindo as pegadas de Portugal, seguindo o percurso feito por Portugal. Mas, ao mesmo tempo, as características socioculturais e políticas do Brasil fizeram com que os autores brasileiros vista mais crítica e regional da literatura e também das temáticas abordadas. Ao longo do século XX, o modernismo brasileiro se independizou, podemos dizer, completamente, mas as suas raízes podem ser rastreadas nas influências literárias das metrópoles e principalmente na renovação estética e experimental da literatura. Vamos começar a analisar o primeiro movimento que nós vamos abordar durante a nossa disciplina. Podemos ver que durante o processo de construção da identidade brasileira, houve diferentes movimentos que marcaram a literatura deste país. Se nós analisarmos o arcadismo, um movimento literário que surgiu no século XVIII e que terminou no início do século XIX, houve uma busca da simplicidade e também da natureza. O arcadismo no Brasil refletiu as diferentes influências do movimento neoclássico europeu, mas também buscou resgatar alguns valores da antiguidade clássica, como, por exemplo, a simplicidade e a harmonia. E surgiu em um momento onde existia uma forte busca pela construção de uma identidade própria para o país. Este movimento teve diferentes características, como por exemplo a valorização da natureza, mas também da vida campestre, a idealização da simplicidade e do equilíbrio. Também podemos ver um destaque para a construção de um mundo idealizado e pastoral. E os principais autores deste movimento foram Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, que escreveram obras em que exploravam os ideais arcadistas da simplicidade e da harmonia. O arcadismo brasileiro seguiu os diferentes moldes do arcadismo português, particularmente com ênfase
na busca de um estilo literário mais simples, é próximo à natureza. Outra escola literária que nos vamos analisar é justamente o romantismo, um movimento literário surgido em 1836 e que seguiu até finais do século XIX. Este movimento literário começou com a publicação de obras como Suspiros Poéticos e Saudades, no ano 1836, de Gonçalves de Magalhães. Este movimento coincidiu com a independência do Brasil, no ano 1822, o que de alguma maneira podemos dizer que impulsionou a necessidade de construir uma literatura própria que possa refletir a identidade brasileira, mas também uma imagem do país que seja evidentemente distinta à identidade portuguesa. Alguns autores-chave deste movimento foram Gonçalves Dias, que com a sua poesia idealizava a figura do indígena, mas também autores que nós vamos ler durante a nossa matéria, como por exemplo José de Alencar, autor de livros como o Guarani ou Iracema. Este autor construiu um mito fundacional do Brasil. Para continuar a nossa viagem, nós podemos ver que à medida que o século avançava, o romantismo deu lugar a uma visão mais realista, mas também menos idealizada da sociedade. Este movimento começou como uma crítica à sociedade. O realismo no Brasil começa com o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, no ano 1881. Machado de Assis deixou para trás o sentimentalismo romântico para fazer uma sátira da sociedade brasileira, com um pouco de ironia, mas também de pessimismo, com obras como Dom Casmurro e Quincas Borba. Também podemos falar de outro movimento que teve lugar na literatura brasileira, que foi o naturalismo, o que fez ênfase no determinismo e nas classes marginalizadas. Este movimento foi inspirado em Émile Zola e analisou a influência do meio social sobre as personagens. Ao chegar ao final do século XIX, este movimento preparou o terreno para uma mudança da sensibilidade na literatura. É assim como chegamos ao ano 1893. Este ano começa a escola literária, o movimento literário chamado simbolismo, que teve como características principais a introspecção e a espiritualidade. Este movimento foi uma reação ao materialismo do realismo e também do naturalismo. O simbolismo explorou o subconsciente, mas também o místico. Alguns autores interessantes deste movimento foram Cruz e Sousa, que foi considerado o maior poeta simbolista brasileiro, com obras como Broquéis. Outro movimento que nós vamos estudar e que existiu na literatura brasileira foi o parnasianismo, mas também o pré-modernismo. Estes movimentos foram desde o ano 1890 até o ano 1922. Estes movimentos tinham como característica a busca constante entre a perfeição formal e também a transição com outros movimentos. O panafricanismo foi fortemente influenciado pelo panafricanismo francês, que valorizava a forma perfeita na poesia. O autor principal deste movimento foi Olavo Bilac, com uma poesia refinada, mas também fortemente nacionalista. Dentro deste período existiu também uma escola chamada pré-modernismo, que não foi um movimento uniforme, mas foi justamente uma fase de transição onde os autores denunciavam problemas sociais. Alguns autores interessantes foram autores como Euclides da Cunha, com a obra Os Sertões, onde este autor retrata a Guerra de Canudos, que foi desde o ano 1896 até o ano 1897. Este movimento, o pré-modernismo, preparou o caminho para uma revolução literária, que ia chegar mais tarde, no ano 1922, com justamente o movimento modernista. O modernismo no Brasil começou com uma Semana de Arte Moderna no ano 1919
e XXII. Este movimento rompeu com as formas tradicionais e introduziu uma literatura muito mais livre, coloquial e experimental. O modernismo teve diferentes fases. A primeira fase deste modernismo começa no ano 1922 até o ano 1930. Autores como Oswald de Andrade, outros autores, como por exemplo Mário de Andrade, com obras como Macunaíma, criou um anti-herói mestiço e picaresco. A segunda fase, que também foi chamada de fase de consolidação do modernismo, foi desde o ano 1930 até o ano 1945. Esta fase foi uma fase muito mais introspectiva, com autores como Carlos Drummond de Andrade e também Graciliano Ramos, autor de obras que nós estudaremos durante a nossa matéria, como Vidas Secas. A terceira fase, chamada também fase pós-moderna ou pós-modernismo, começa no ano 1945. Conhecidos nesta terceira fase, temos poetas como João Cabral de Melo Neto, que apostaram numa poesia muito mais concreta. Desde o momento do final do modernismo, isto é mais ou menos no século XX, até o século XXI, vemos uma diversificação e pluralidade na literatura brasileira. O pós-modernismo e a literatura contemporânea podemos dizer que foram desde o ano 1945, isto é, a metade do século XX, até a atualidade. Estas décadas, estes anos, foram caracterizados por diferentes movimentos e por diferentes factos históricos que nós vamos ver durante a nossa matéria. Desde o ano 1950 até o ano 1980, surgiram movimentos como a literatura regionalista, com autores como João Guimarães Rosa, com autores também muito conhecidos como Ariano Suassuna e Clarice Lispector, autora da qual vamos conhecer obras como A Hora da Estrela. Desde a década de 1980 em diante, se consolidou uma literatura plural com escritores como Milton Ratum, Fernando Carvalho e Conceição Evaristo, abordando temas da identidade, da raça, mas também de desigualdade. Nesta mesma época, e como nós também vimos em literatura e cultura portuguesa, houve o surgimento de autores como José Saramago, que marcaram a literatura com um estilo mais experimental. Nesse mesmo tempo, como já dissemos, no Brasil, a literatura se diversificou, explorando um realismo mágico, a literatura indígena e também algumas narrativas urbanas. Então, como podemos ver, desde o século XIX até a atualidade, a literatura brasileira passou de imitar Portugal para desenvolver uma voz completamente própria. Se no romantismo buscava afirmar-se como nação, no modernismo rompeu com o passado. É no século XXI tornou-se uma literatura de identidades múltiplas, refletindo justamente a extrema diversidade que tem um país tão grande e tão diverso como é o Brasil.